tem assunto mais importante do que falar de como vai terminar a história desse planeta? Não tem. Não tem assunto mais importante. Porque falar desse tema é uma severa advertência para mim e para você. É dizer que assim como aconteceu com o povo antediluviano, vai acontecer de novo. Só que assim como lá havia uma arca, Deus também propicia, Deus está preparando uma forma de escape, de salvação. E assim como lá nós tivemos Noé, sua família, 8 pessoas, eles são símbolos de um remanescente que também vai ter agora em nossos dias. Vai ter um povo que vai se salvar. Agora, interessante, a primeira destruição da terra foi na água. Pastor Arilton, e como será a segunda? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O nosso planeta, ele caminha para o fim? Muitos filmes de ficção, séries e livros foram escritos falando a respeito do fim do planeta Terra, o fim da humanidade, mas nenhum deles tem base, tem respaldo na Bíblia. E na mensagem de hoje, o pastor Arilton Oliveira irá nos guiar, irá nos conduzir através da palavra de Deus e nós iremos aprender qual será o fim do planeta Terra, qual será o fim da raça humana e se é mesmo que ele terá um fim. Quero te convidar a pegar sua Bíblia para juntos estudarmos e aprendermos mais a respeito desse assunto. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Como vai terminar a história humana? Já se perguntou? Todos nós já nos perguntamos, né? Será que o nosso planeta caminha para um fim? A raça humana vai ser extinguida de alguma forma? São perguntas que hoje nós iremos responder. O que a Bíblia tem a nos informar sobre isso? Você sabia que, segundo alguns astrônomos, a Terra vai durar pelo menos 5 bilhões de anos? Eles dizem isso, né? Mas quando se passarem 5 bilhões de anos, a Terra vai ser destruída, porque o Sol vai se tornar gigante. Eles dizem que o Sol está perdendo massa, a Terra vai sair de sua órbita e o calor do Sol vai evaporar todos os oceanos. Essa é a previsão que alguns astrônomos estão fazendo. Outros já dizem que não, nós não vamos durar 5 bilhões de anos, não. Vamos durar 3,5 bilhões de anos. Por quê? Porque a galáxia Andrômeda, ela pode colidir com a nossa. E nessa colisão, nessa fusão de galáxias, o planeta Terra vai ser ejetado da galáxia. Olha aí, alguma previsão interessante, né? Mas vai ser daqui a 3,5 bilhões de anos. O que você acha disso? Interessante, não? Algumas visões? Para nós que confiamos na palavra de Deus, na Bíblia, como fonte de verdade, a nossa visão é completamente diferente. A gente sabe que esse mundo caminha para o seu fim, mas o fim desse mundo será um fim glorioso. E hoje eu queria iniciar a live de hoje falando sobre isso. Que a nossa live não é catastrófica, mas é uma live para trazer esperança para o seu coração. É isso que a gente quer, encher o seu coração de esperança. O tema do fim do mundo tem ficado em pauta, né? É interessante, né? Hollywood, né, é muito criativo nisso. Deixa eu ver aqui para vocês, olha, eu separei aqui alguns filmes, né, que foram produzidos por Hollywood. 2012, tá lembrado desse aqui? Muitos pensaram, né, que o mundo iria acabar em dezembro de 2012, porque o calendário maia iria terminar nessa data, né? E o mundo, então, seria completamente destruído. Passou 2012 e a gente está aí, graças a Deus, né? O outro, Depois do Apocalipse. Conhece esse filme? Em uma era pós-apocalíptica, Juliette é uma garota forte e destemida que luta todos os dias para conseguir água, comida e abrigo. Bom, tem uma coisa interessante nesse filme, sabe o que é? É porque depois que Jesus voltar, nós vamos ver sobre isso hoje, a Terra vai ficar caótica, né, por 1000 anos. Só não vai ter nenhum ser humano por aqui. Quem vai estar por aqui vai ser o diabo e seus anjos. Eu vou falar um pouquinho depois disso aí. Depois da Terra, olha que interessante. 1000 anos depois que eventos cataclísmicos forçaram a humanidade a fugir da Terra, a Nova Prime se tornou o novo lar do homem. Você percebe como esses filmes de Hollywood, eles sempre estão elencando elementos da Bíblia? Esse aqui, por exemplo, falou a respeito de 1000 anos.
Esse período está na Bíblia, Apocalipse 20, é o milênio. E aqui fala também que depois, né, depois de 1000 anos de eventos cataclísmicos, você tem agora uma nova terra. O Apocalipse fala do novo céu, da nova terra, né? Interessante, né? Quantum Apocalipse, lembrado desse? A NASA detecta que um cometa está em rota de colisão com a Terra e um grupo de talentosos cientistas é a única esperança do planeta. Será que a nossa esperança está nos cientistas, na ciência, nas descobertas? Vamos ver hoje um pouco mais sobre isso. Fim do mundo. Esse aqui é um outro que Hollywood produziu, né? Depois de um ataque extraterrestre, a humanidade só tem uma esperança. Um grupo de 4 adolescentes sem nada em comum, isolados no seu acampamento de férias. Quanta criatividade. Você gosta, né, desse tema? Eu sou apaixonado porque a Bíblia não deixa a gente às cegas. Ela nos mostra exatamente o que vai acontecer. Pegou aí a sua Bíblia? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos estudar esse livro magnífico, a Palavra do Senhor. E eu queria começar lendo com vocês Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Lembra desse capítulo? É um sermão profético proferido pelo Senhor Jesus Cristo, e eu queria começar meditando em alguns versos desse capítulo. Sermão profético. Mateus 24, verso 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está lembrado do templo em Jerusalém? Ele era a glória da nação judaica. Eu estive lá em Jerusalém, né? Os resquícios que sobraram desse templo, o Muro das Lamentações, que você conhece, vê muito aí na TV, ele é um muro de arrimo de uma parte superior de uma planície aonde estava o templo de Salomão. Então, é uma reminiscência, né, daquele passado longínquo. E esse templo era a glória do povo de Deus. Acontece que os discípulos um dia chamaram a atenção de Jesus para esse templo, para a beleza dele, e de fato era algo magnífico. E então Jesus faz uma profecia: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos se interessaram por esse assunto. E no versículo 3, a cena continua. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles entenderam que Jesus estava profetizando alguma coisa do fim do mundo. O templo não ficaria ali, seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Isso seria a consumação dos séculos. Jesus nos fale a respeito disso. Quando sucederão essas coisas? E então Jesus começa a explicar para eles um monte de coisas. Verso 6, Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O próprio Jesus Cristo é quem usa a palavra fim. Ao falarmos sobre o fim do mundo, a intenção nossa é mostrarmos o desfecho da história humana. E Jesus falou que eles iriam ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não era o fim. Versos 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olha aqui, mais uma vez a expressão fim. E o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você ler atentamente o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber que Jesus descreveu ali vários sinais que falam a respeito da vinda dele, da proximidade da vinda dele. E ele dá aqui um sinal definitivo. Qual é o sinal definitivo? O evangelho ser pregado. É por isso que a gente faz lives como esta. É por isso que a gente está aí gastando tempo, recursos, tudo que a gente tem para ajudar na pregação do evangelho, porque este finalmente será o grande sinal, será o grande acontecimento para propiciar a volta do Senhor Jesus. Nesse verso 14 de Mateus 24, o próprio Cristo condicionou a sua vinda à pregação do evangelho.
Então eu preciso que você participe disso também. Pega aí o link, partilha com seus amigos, vamos juntos divulgar essa mensagem, falar como vai ser o fim do planeta Terra, à luz da Bíblia, não dos filmes que são produzidos, como eu mostrei há pouco, não das ideias de cientistas, não das ideias de astrônomos que falam em 3,5, 5 bilhões de anos. Não é essa a visão da Bíblia. A visão da Bíblia fala de um fim que se aproxima. A visão da Bíblia é que a história da humanidade ela terá sim um ponto final para aqueles que não aceitarem a Cristo. E para aqueles que aceitarem será um novo começo. Será o início da eternidade. Hoje eu vi uma coisa muito interessante, né? Primeiro, 1000 anos no céu, férias. Depois a eternidade aqui nessa terra, que vai ser totalmente refeita. É isso que a Bíblia ensina. Tudo que ensinar diferente disso não tem valor. O que tem valor é o que a Bíblia ensina. Agora, é possível acontecer o fim como a Bíblia está dizendo? Claro que sim. E eu queria começar agora a mostrar um exemplo na história. Eu vou falar hoje a respeito de 2 fins do planeta. Como assim, pastor? 2 fins? Teve um primeiro, dilúvio, e vai ter o segundo agora, na volta de Jesus. Por falar nisso, foi o próprio Cristo, né, quem nos advertiu a respeito desse momento. Aqui mesmo, no capítulo 24 de Mateus, vá agora para o verso 37. Olha o que disse Jesus em Mateus 24, 37. Está com a sua Bíblia aí? Se não, pega lá a sua Bíblia. Mateus 24, 37. Jesus contou a parábola da figueira e depois falou assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele faz uma comparação aqui, verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, verso 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que fez Jesus aqui em Mateus 24, 37 a 39? Ele comparou o fim da história agora aos dias do dilúvio. E ele usou o exemplo de Noé. E ele falou que nos dias anteriores as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Algum problema com isso? Comer, beber, casar? Não, nenhum problema. Qual é a ênfase aqui então? É que eles estavam envolvidos na sua rotina. Eles estavam tão envolvidos na rotina que eles não deram ouvidos ao pregador Noé. E sabe quantos anos Noé pregou? 120 anos. E muitos ouviram o mesmo sermão por décadas. Ainda assim se perderam, porque quando veio o dilúvio, só salvou Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Aquela geração toda pereceu na água. Por que é que Deus destruiu dessa forma, hein? Vai para Gênesis comigo aí. Dá uma olhadinha nessa história. Gênesis, no capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Olha comigo o verso 17. Gênesis 6, verso 17. A Bíblia diz assim: porque estou, aqui é Deus falando, Gênesis 6, 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Que palavras dramáticas de Deus, né? Estou para dar fim à vida na terra. Tudo que tem fôlego vai ser destruído. Olha que coisa. Agora vá para o capítulo 7, versos 21 e 22. Aconteceu o dilúvio, Deus enviou, choveu 40 dias e 40 noites. Resultado, Gênesis 7, 21 e 22. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e de todo homem. Olha aqui. E todo homem. Verso 22, Gênesis 7, 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. O mundo foi completamente destruído.
As águas inundaram o planeta Terra. A Bíblia informa que as águas cobriram os picos mais altos que havia naquele momento. O mundo experimentou um dilúvio global, universal. O global mundial. A terra foi encoberta com água e pereceram toda aquela geração. Pereceu toda aquela geração. Agora vem Cristo e diz assim: assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu queria ler um texto de 2 Pedro, capítulo 3, bem lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Olha o que acontece aqui, 2 Pedro, capítulo 3. Dê uma olhadinha comigo, a partir do verso 3. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as suas paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Agora, olha para o verso 6. Eu estou lendo 2 Pedro 3, verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro também, assim como Jesus, faz alusão ao dilúvio e à destruição de todos os habitantes da terra. Quantos habitantes haviam na terra nos dias de Noé? Nós não sabemos. Mas todos morreram, com exceção de Noé e sua família. Aquela geração toda se perdeu. Pereceram nas águas, morreram afogados. Porque eles não ouviram a advertência do Noé, do profeta Noé, que por 120 anos pregou: vai vir o dilúvio, o mundo vai ser destruído, o fim vai acabar. Eu continuo já aqui no versículo 7. Mas deixa eu fazer uma pausa para você aqui. Eu cresci ouvindo uma coisa, eu acho que você também. De 1000 passará, mas 2000 não chegará. Já ouviu isso? Acho que todos nós já ouvimos, né? De 1000 passará, mas 2000 não chegará. Isso foi dito para quem vivia antes do ano 1000, né? Então, olha, vai passar do ano 1000, mas não chega o 2000. Passou o ano 1000, chegou o 2000, a gente está por aqui. Agora Pedro diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Jesus não vai voltar. O mundo não vai acabar. O mundo daqui a 3,5 bilhões de anos. Haverá uma colisão com a galáxia Andrômeda. Não, daqui a 5 bilhões de anos. Amigo, acorda. Não tem nada disso. Os filmes que a indústria cinematográfica prepara não te ensinam nada de verdade. Sabe qual é a verdade? Nós estamos a poucos passos do fim do planeta Terra. Essa é a grande verdade. E quando eu estava pensando num tema para a live dessa terça, de hoje, eu fiquei pensando: que assunto eu vou tratar? E veio à minha mente o seguinte: tem assunto mais importante do que falar de como vai terminar a história desse planeta? Não tem. Não tem assunto mais importante. Porque falar desse tema é uma severa advertência para mim e para você. É dizer que, assim como aconteceu com o povo antediluviano, vai acontecer de novo. Só que, assim como lá havia uma arca, Deus também propicia, Deus está preparando uma forma de escape, de salvação. E assim como lá nós tivemos Noé, sua família, 8 pessoas, eles são símbolos de um remanescente que também vai ter agora em nossos dias. Vai ter um povo que vai se salvar. Agora, interessante, a primeira destruição da terra foi na água. Pastor Arilton, e como será a segunda? Agora leia comigo o verso 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ora, disse Pedro, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Eu vou ler de novo.
Pedro acabou de falar do dilúvio, que aquele mundo foi destruído em água, pereceu toda uma geração, e no verso 7 ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ah, meus amigos, o dia do juízo se aproxima, o grande juízo de Deus, ele está chegando. E é muito bom falar desse tema. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo sobre o juízo de Deus, depois você assiste lá. Mais de 30 mil pessoas já foram lá assistir. Assiste para você ver. O juízo de Deus está se aproximando. E por que é necessário haver um juízo? Para acabar com as injustiças. Para acabar com tanta injustiça. Quem assiste televisão, ou vê jornal, ou vê pela internet o noticiário, é só desgraça. É só violência, marginalidade, atrocidades, aberrações. É assim que está o ser humano. Assim como foi nos dias de Noé. Aquele mundo pereceu na água. Agora o nosso, diz Pedro, está reservado para o fogo. Fogo, pastor? É, amigo. O fogo vai queimar esse planeta todo. E ele vai destruir Satanás e os ímpios. Porque a Bíblia ensina que esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, não. Porque Deus não quer que o ser humano seja destruído. Quer a prova disso? Deixa eu continuar lendo aqui com você. Olha o verso 8. Deus não quer que você seja destruído pelo fogo. A terra foi reservada, mas aqui está dizendo claramente no versículo 7, reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Você não pode ser ímpio, porque se você for ímpio, você vai ser destruído. Agora olha o que diz o versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, 2 Pedro 3,8, que não deveis esquecer, de que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Presta atenção. O Senhor não tem retardado sua vinda, atrasado sua volta, demorando voltar, como alguns julgam. Não. Aí Pedro explica, pelo contrário. Ele é longânimo, ele é bondoso para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que alguém pereça? Não. O que Deus quer? Que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Deus quer que todos se arrependam. O diabo vai ser destruído no fogo. O fogo foi preparado para ele e para seus anjos, não para o ser humano. O fogo não foi feito para nós. Agora, a história está aí para nós aprendermos com ela. A história foi registrada na Bíblia para nosso ensino, para nossa compreensão, para nossa correção. As histórias que a Bíblia contém são advertências para mim e para você. Está lembrado de Noé? Jesus falou, e ele mandou dizer para você nessa noite. Está lembrado, meu amigo, minha amiga, dos dias de Noé? Assim vai ser nos dias da minha vinda. O mundo vai ser destruído, todos irão perecer. Eles estavam na sua rotina, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Eles estavam vivendo normalmente. O Noé estava pregando, mas ninguém ouviu Noé. E nós estamos aqui pregando. A Novo Tempo está pregando. A Igreja Adventista está pregando. Muitos estão pregando. Jesus está voltando. Temos que nos preparar. Temos que priorizar as coisas espirituais. Mas as pessoas continuam vivendo como se nada fosse acontecer. Continuam comendo, bebendo, trabalhando, estudando, como se nada fosse acontecer. Pastor, tem alguma coisa ruim nessas coisas? Não, não tem. Só que eu não posso estar tão envolvido na minha rotina que isso comprometa o meu preparo, porque o fim se aproxima. É isso mesmo. Esse planeta está com seus dias contados. Nós caminhamos para o fim, meus amigos. Nós caminhamos. Eu gosto muito de uma expressão usada pela escritora norte-americana Ellen G. White, a quem nós adventistas acreditamos ser uma profetisa. Ela descreveu assim: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Bonito, né?
Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. É isso mesmo. Cristo está se aproximando. O mundo caminha para o seu fim. Como é que vai terminar a história desse mundo? Em que momento nós estamos vivendo na profecia? E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu queria agora convidar você para irmos lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 2. Esse livro extraordinário do profeta Daniel, capítulo 2. A história você já conhece, e quem não conhece eu vou rapidamente explicar. Em Daniel capítulo 2, nós temos o grande rei Nabucodonosor, que teve um sonho, ele se esqueceu do sonho, não se lembrava, mandou chamar os magos, encantadores, astrólogos e caldeus. Esses também não conseguiram interpretar o sonho. O rei mandou matar todo mundo e eles depois ficaram desesperados, prenderam Daniel para matá-lo. Daniel disse: por que vão me matar? Porque o rei teve um sonho, vocês não interpretaram, mas eu não estava nem sabendo desse sonho, então me ajuda lá, me leva na presença do rei. Daniel foi lá falar com o rei, pediu tempo, o rei deu tempo. Ele chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, orou com seus amigos, e então Deus revelou a Daniel o significado do que o rei havia sonhado. Essa é a história. Então, aqui em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 27, Daniel se apresenta ao rei Nabucodonosor e começa falando assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel fez um sermão para Nabucodonosor e diz assim: olha, o que você quer saber? A interpretação do sonho e o próprio sonho não tem mortal sobre a terra que possa revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E esse Deus fez saber ao rei o que vai ser nos últimos dias. Sabe o que acontece? Versículo 31. Tu estavas, ó rei, vendo, e eis uma grande estátua, que era imensa, e era extraordinário o seu esplendor, e ela estava em pé diante de ti. Verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada assim, auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e esmiuçou a ambos. Eu queria ter visto essa cena. O homem mais poderoso do planeta Terra, agora ali ouvindo um sermão do profeta Daniel, e Daniel diz assim: você não se lembra do sonho, né? Não tem mortal sobre a terra que te possa revelar, mas tem um Deus no céu que revela mistérios, e esse Deus fez saber a você o que você sonhou. Você sonhou com a grande estátua. E quando ele disse assim, o rei disse: é isso mesmo, Daniel, estou lembrando, foi uma estátua. Sim, rei, foi uma estátua. E ela tinha a cabeça de ouro, e o rei se lembrou. Peitos e braços de prata, e o rei se lembrou. Quadril de bronze, pernas de ferro, os pés eram ferro, barro, e quando você olhava aquela grande estátua, uma pedra foi arrancada assim auxílio de mãos e acertou nos pés da estátua e destruiu toda a estátua, mas essa pedra cresceu e encheu toda a terra. O rei estava estupefato, de boca aberta, abismado com a sabedoria de Daniel, e disse: Daniel, é isso mesmo, Daniel, agora eu me lembro exatamente isso, você está certo, Daniel. Agora, o que significa isso, Daniel? Por quê? Porque os babilônios achavam que os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos. Por quê? O que significa, Daniel? O rei estava desesperado. E Daniel concedeu a Deus toda a glória por aquela sabedoria extraordinária, exaltou o Deus do céu e diz: olha, rei, o sonho foi esse. Agora, a sua interpretação, nós também faremos o rei saber. Deus me revelou, o Deus do céu que revela mistérios. Ele fez saber a você. Sabe o que significa? Acompanhe comigo o versículo 37. Deixa eu ver se é o 37. 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem
o Deus do céu, conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, eu sou a cabeça, sim, o teu império, Babilônia, é a cabeça de ouro. A glória das nações, Babilônia, é a cabeça de ouro. Mas o profeta, o porta-voz de Deus, continuou. Verso 39, mas depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois vai vir um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois um terceiro reino inferior ao de vocês, assim como o bronze é inferior à prata. Verso 40. O quarto reino será forte como o ferro. Vai vir um quarto reino, forte como o ferro. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços. Quanto ao que vistes dos pés e dos arteiros em parte de ferro e em parte de barro, será este um reino dividido. Contudo, nele haverá alguma firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro. Verso 44. Não, daqui a pouco eu vou ler o 44. Entendeu, Nabucodonosor? A cabeça de ouro é Babilônia. Depois de ti vai vir um reino representado pela prata, um terceiro pelo bronze e um quarto pelo ferro. Depois esse reino de ferro será dividido. É assim como o ferro não se junta com o barro, será ele um reino dividido. Qual foi o império que derrotou a grande Babilônia e fez cair a cabeça de ouro? A Medo-Pérsia. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Nós interpretamos a Bíblia à luz da história. A Igreja Adventista adota a escola historicista de interpretação da Bíblia, porque nós entendemos que a melhor forma de compreender a Bíblia é à luz da história. Se Daniel está dizendo para Nabucodonosor de que o império dele era cabeça de ouro, e depois viria um segundo, um terceiro e um quarto, eu tenho que olhar para a história para ter as respostas. E qual foi o império à luz da história que derrotou Babilônia? A Medo-Pérsia. Em que ano? Por volta do ano 539. Para ser exato, foi no ano 539, né? Quando foi morto o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Está lá em Daniel capítulo 5. Então Ciro foi o grande líder que uniu ao Império Medo ao Persa. E esses dois impérios se unem para derrotar Babilônia. Chegou o peito e braços de prata. Mas Daniel disse para o rei, vai vir um terceiro. A Medo-Pérsia teria que perder o seu poder. E ela perdeu, em 323 a.C. Para quem? Para a Grécia. Aí chegaram os gregos. Quem foi o grande nome da Grécia? Alexandre o Grande. Então chegaram os gregos. Teria que passar os gregos? Viria um quarto reino. E qual foi o quarto reino que derrotou a Grécia? Roma, no ano 168 a.C. Está lembrado da Batalha de Pídima? Ali aconteceu a transição para o quarto império. Então saiu Babilônia, veio a Medo-Pérsia, veio a Grécia e veio Roma. Quando Roma se estabelece, forte como ferro, ela consegue a hegemonia mundial. Roma domina o mundo inteiro, e por um longo período, começando no ano 168 a.C., indo até o ano 476 depois de Cristo. Mais de 500 anos de domínio. E o que aconteceu no ano 476? Cai Roma Ocidental. Rômulo Augusto, seu último imperador. Agora, para quem Roma perdeu o seu poder? O Império Romano caiu diante de quem? Nenhum outro reino mundial derrotou Roma. Roma foi minada em suas bases por tribos bárbaras. Quantas?
10. Assim como há 10 artelhos, 10 dedos nos pés. As 10 tribos bárbaras começaram lá, no ano 352, e foram invadindo a Itália, atacando o Império, até que no ano 476, você tem ali a queda de Roma Ocidental. Agora, os bárbaros passaram a dominar aquilo que antes o Império Romano dominava. Os álamos, astrogodos, visigodos, érulos, burgundos, suevos, saxões, essas tribos bárbaras, 10, dominaram o mundo. Estamos aonde agora? Nos artelhos, nos dedos dos pés da estátua. Agora, Daniel diz para Nabucodonosor, esses pés, partes são ferro e partes são barro. Eles não vão se unir. E você percebe que essas tribos bárbaras vão organizar posteriormente as nações europeias? Isso mesmo. Várias tribos se organizaram nas modernas nações europeias. E essas nações estão buscando uma harmonia, uma união há séculos. Coisa que nunca acontece. E por que não? Porque a profecia diz que eles tentariam se ligar mediante casamento, mas não se uniriam. E a despeito de todas as tentativas que foram feitas pelas monarquias para casar príncipes com princesas e etc., para unificar as tribos, os reinos da Europa, isso nunca foi conseguido. Porque a profecia diz que eles jamais se ligariam. Agora eu posso ler o verso 44? Então, esse é o verso principal dessa noite. Como que vai terminar a história desse mundo? Como que vai ser o fim do planeta Terra? Daniel 2:44. Mas, conjunção adversativa, eu gosto disso. Mas, nos dias destes reis, quais reis? As 10 tribos bárbaras que deram origem às nações europeias. Então, nos reinos da moderna Europa, estou falando de Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Suíça. Nos dias destes reis, Daniel 2:44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Lembra da pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua? Ela representa a volta do Senhor Jesus, o quinto reino, o estabelecimento do quinto reino da profecia de Daniel 2. Passou Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, mas agora vem o reino de Cristo. Nos dias destes reis da moderna Europa, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim, e esse reino vai destruir os reinos que aí estão. O mundo está com seus dias contados. Nós caminhamos para o fim. E 7 bilhões de pessoas hoje precisam ser advertidas. E Deus quer fazer de todos nós, de você que está me assistindo agora, que teme ao Senhor Jesus, que quer o céu, que quer se preparar para a volta dele. Deus quer fazer de todos nós profetas, no sentido de sermos os porta-vozes e de anunciarmos como será o fim da história do planeta Terra. Não é como tem pintado para você muita gente por aí, o fim do mundo, Apocalipse. Eu mostrei isso no início, né? Depois da Terra, depois do Apocalipse, 2012. Não vai ser assim, amigo. Não vai ser. Isso é ficção. Eu não vim aqui falar de ficção para você. Eu vim aqui falar de Bíblia, de verdade. Sabe como que vai terminar a história desse planeta? Jesus vai voltar. Aquela pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos é a volta de Cristo.
que ela vai destruir todos os reinos que hoje dominam sobre a terra. Onde está a arca, pastor Arilton? E eu queria terminar a live falando sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, não vai ser? Pastor Arilton, cadê a arca? A arca é a igreja. É a igreja. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.